Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 9 do GLCast. Mais uma vez, o podcast do advogado e da advogada empreendedor. Muito bom ter você aqui com a gente. Agradecer os nossos patrocinadores, a Booster Brasil, melhor empresa de marketing digital para advogados. Você que precisa melhorar o seu posicionamento, produzir conteúdo, aparecer para os seus clientes, não perca a oportunidade de construir uma vitrine digital de verdade. Chame a equipe da Booster que você vai gostar muito do trabalho deles. Eles atendem todas as nossas empresas e você conhece o posicionamento meu e da GL, o tanto que a gente impacta quem chega em nossas redes. E também agradecer a Uter, a roupa básica do advogado brasileiro. Você que não conhece as roupas da Uter ainda, clica aqui, deve ter um QR Code em algum lugar dessa tela. Entra nesse QR Code e coloca o cupom de desconto GL15, você vai ganhar 15% de desconto. Compra uma e experimenta. Depois você vai voltar lá e vai comprar metade da marca da Uter, porque você vai gostar da roupa que você vai vestir. Eu tô de Uter aqui hoje, uma roupa básica, eu não gosto de nada escrito, então tá elegante, alinhado, você vai gostar. Você cai bem com blazer, cai bem com social, cai bem no dia a dia, você vai gostar muito. Tô te falando porque eu uso. Bacana? E hoje recebendo aqui um grande amigo da advocacia, um cara que eu tive o prazer de me aproximar dele em 2025, em 2026. A gente vai se aproximando das pessoas, a gente descobre o tanto que o nosso trabalho é parecido, né, cara? Exatamente. E hoje eu tenho a honra de receber um advogado de negócios de verdade, né? Um cara que vive da advocacia, que empreende, que construiu realmente uma advocacia totalmente diferente, fora da caixinha, né? Que tem aí uma gama de clientes apaixonados por ele, que vai contar para você um pouquinho hoje da história dele, que é o Flávio Silva. Meu irmão, que satisfação te receber, seja muito bem-vindo. Obrigado, Laje, a toda a equipe, né? É um prazer estar com vocês aqui hoje, desse projeto incrível. E vamos contar um pouco aí, né, sobre a trajetória, sobre a advocacia, sobre negócios e a advocacia de negócios, né, que é o que é um conceito que a gente sempre, né, bate na tecla e busca realmente trazer isso, né, para o mercado jurídico tradicional e que saia dessa caixinha que foi colocada durante muito tempo. Então, estamos aí, vamos bater um papo muito legal. Ó, para começar, nosso irmão Rodrigo mandou um presente para Meu você. grande amigo também, Nosso agradecer. coordenador. Isso, nosso coordenador lá de voz. Rodrigo, um abraço para você, meu querido. Te amo realmente, tá? Satisfação muito grande ter você como amigo, né? Tê-lo como amigo, né, Guilherme? Em comum, sem E dúvida. essa caminhada juntos aí também, tá? Então, obrigado aí pelo presente, tá? Deus te abençoe. Meu irmão, conta um pouquinho pra gente. Quem é o Flávio hoje na advocacia? Guilherme, hoje o Flávio na advocacia é realmente um empresário, tá? Na área jurídica, um empresário, um estrategista de negócio. Eu me vejo como um estrategista de negócio, não me vejo como um advogado tradicional. Eu vim, né, do mercado, já venho do mercado de negócios, né, tanto que sou formado em administração de empresas também, e sou graduado em administração de empresas, sempre assim, abri vários negócios ao longo aí da minha trajetória, e negócios que deram certo, muitos negócios deram certo, mas a gente estava comentando aqui, né, antes da gravação, assim, que a gente é de uma época ainda tradicional, né? Sim. Em uma época em que a gente não tinha tanto acesso igual a gente tem hoje, né? Acessos de grupos de mastermind, ecossistemas de negócios, conhecimento. Então, alguém que realmente vai te ajudar a chegar mais rápido, Sim. ao seu objetivo. Então, a gente teve que aprender fazendo. Então, eu venho realmente do mercado de negócios em que eu aprendi fazendo, né? Colocando a mão na massa, me andando a cara a tapa, então colocando realmente o pé, avançando. E eu tive muito problema como empresário com advogado. Advogado despreparado, que não tem visão estratégica. Então, tive muito É problema. aquele cara que é só o técnico, que não Só o entende nada da técnico. empresa, né, cara? Eu chamo de advogado reativo, aquele que só, né, só reage realmente ao problema, mas não tem visão estratégica, não tem
não tem aquela estrutura para poder te dar base para ter previsibilidade, segurança realmente, controle de riscos, não tinha isso. E, assim, talvez foi por isso que eu realmente gerei uma aptidão para a área jurídica e fiz essa transição. Mas eu estava comentando aqui, né, com o Samuel, antes de você chegar, que, na verdade, eu não trouxe a advocacia para o mercado de negócios. Eu levei o mercado de negócios para a advocacia. É diferente. Total. É completamente diferente o conceito. Né? E isso realmente me fez iniciar todo um planejamento estratégico ali, de transição, sabe? De sair realmente do mercado de negócios tradicional para poder investir e começar a estruturar realmente um negócio na área jurídica. Mas, cara, vou te falar, foi sensacional. Tem sido sensacional. Focar no processo, na caminhada ali, de passo a passo, se ver realmente as coisas dando certo e crescendo. Claro, é normal em todo o processo que vai ser difícil antes de ficar fácil. Sem dúvida. Vai dar errado antes de dar certo. Sim. É normal, é em todo o processo. Mas foi incrível. Eu iniciei essa transição há quase 15 anos atrás e trouxe realmente, levei realmente os negócios para o mercado jurídico. Trabalhei quase 4 anos, quis entender um pouco do lado de lá, como funciona o judiciário. Uhum. Então, trabalhei em gabinete de magistratura muito tempo, quase 4 anos, mapeando realmente os vícios da advocacia. O meu objetivo era mapear realmente os vícios da advocacia. E o que eu consegui descobrir com isso? Que era algo que sempre foi a realidade, né, do mercado da advocacia. As pessoas sempre colocaram a advocacia dentro de uma caixa. Muito. É uma caixa. Né? Então, a advocacia tradicional ela sempre foi desenvolvida dentro de uma caixa. O advogado pensando no processo, aquele advogado que tem aquela visão reativa das coisas, mas sem planejamento, sem método, sem estrutura, sem visão estratégica. É o cara que quer ganhar o caso, Que né? quer ganhar o caso. É o advogado que se preocupa com ter processos e não clientes. E a advocacia de negócio, o empresário na área jurídica, na área da advocacia, ele pensa em ter cliente. O foco dele é ter cliente, é gerar valor, é trazer soluções. Relações. Né? Relações, é criar realmente relacionamentos. Então, e aí as coisas foram fluindo, foram se desenvolvendo. Eu sempre fui um cara que é muito focado, sabe? Sempre estabeleci metas, mas o meu foco sempre, antes de estabelecer metas, era pensar em como eu iria estruturar o plano para alcançar essas metas. Porque metas qualquer um tem, até o advogado tradicional dentro da caixa ele tem metas. Mas um plano para alcançar, muitas vezes ele não tem, porque ele não tem método, ele não tem estrutura, ele não tem planejamento, ele não tem organização. Sim. Então, isso é que fez com que a advocacia fosse mal vista durante muito tempo. E a gente sabe disso. O advogado no Brasil, ele não tem a mesma visibilidade, o mesmo posicionamento do que outros países, por exemplo. A gente sabe que eu tive a oportunidade de estar em Nova York em algumas firmas jurídicas, cara, outro nível, o valor que a advocacia tem lá. Perante a sociedade. Perante a sociedade, eu não estou nem falando, né? Questão de financeira, questão de resultado de financeiro, de reconhecimento da profissão, entendeu? E é surreal quando você faz uma comparação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é você que determina onde você quer chegar. Sim. Não é o sistema, não é a sociedade, não são as pessoas. É você que determina aonde você quer chegar. E é assim que eu penso e venho... eu costumo dizer que não foi eu que inventei o conceito, porque existem grandes players no mercado que vivem e fazem dessa forma, grandes
grandes empresários, né, no mundo lá fora. Mas, cara, o advogado empresário ele não pode trabalhar no seu conforto. Ele precisa trabalhar no seu desconforto a todo momento. A todo momento ele precisa trabalhar no seu desconforto, em busca de avançar, de crescer, de evoluir, né? E assim. E aí, com isso, eu fui, né, estruturando, desenvolvendo realmente e pensando a advocacia sempre como um negócio. O advogado ele precisa entender, ele precisa se ver como empresário. Né? Porque escritório não é profissão. Porque muitos dentro da Caixa se veem, né, e veem o escritório como uma profissão, um profissional liberal. Né? Uhum. Escritório é empresa. É empresa. Ele precisa de método, precisa de processos muito bem definidos, estrutura, organização, planejamento estratégico, marketing comercial, tudo que uma grande empresa tem, o escritório precisa ter. Cara, essa sua fala, ela é muito feliz. Eu vejo 2 pontos aqui para a gente poder abordar. O primeiro deles, uma mudança total de mentalidade de um advogado tradicional para um advogado de negócios, uma pessoa que realmente pensa a advocacia como uma empresa, uma pessoa que quer construir relacionamento. Eu me recordo da minha época de docência, minha época de faculdade, e eu vivi durante muito tempo, via professores com alguns discursos daqueles de que, cara, eu quero ganhar o caso. Eu me recordo de uma colega professora que ela falava que ela nunca fez um acordo na vida. Ela se orgulhava de dizer que ela nunca fez um acordo. E eu olho hoje para a nossa operação, vejo, por exemplo, a nossa operação bancária. Cara, eu não advogo no bancário, nenhum dos nossos processos são construídos para a gente poder ter uma sentença que vai pendurar na parede. Quando que eu realmente tenho um êxito numa ação, por exemplo, bancária, defendendo uma empresa, defendendo uma pessoa física? Cara, quando a gente renegocia aquela dívida, reduz a dívida, reparcela, ela cabe no bolso do cliente, você tem um desconto, a pessoa olha e fala, nossa, eu devia 2 milhões, agora eu devo 800, parceladinho, vou pagar. Isso é ganhar um caso. Não é ter uma sentença que eu vou pendurar na minha parede e falar assim, olha, a partir de agora reconheceu que o banco X pratica aqui juros abusivos. Cara, isso não vale de nada. Para o meu cliente, isso não tem valor nenhum. Para o meu cliente tem valor resultado real. O resultado real. E aí, quando a gente muda essa perspectiva, ela se torna totalmente diferente para a nossa forma de atuar. E aí vem o segundo ponto da sua fala que eu achei extremamente feliz, de você compreender que nós não somos profissionais liberais. A gente tem uma empresa, cara. Se o advogado que está nos assistindo agora, ele colocar na cabeça dele que o escritório dele é um negócio, e negócio precisa de pessoas, procedimentos, setorização, organização, marketing, vendas. Ah, Guilherme, mais advogado não vende, só você que não vende. Tá? Precisa ter procedimentos bem detalhados. O dia que o Flávio está aqui gravando um podcast, está numa viagem, está fazendo uma reunião de negócio, o escritório tem que funcionar. Tem que funcionar. E é interessante que isso é para qualquer negócio. Tá? Eu costumo dizer que quando eu paro para poder conversar com alguns, quando há um fechamento de um contrato empresa, por exemplo, quando a gente faz um mapeamento da empresa do cliente, sabe? Então a gente a ideia, né, de vender, a gente criou um produto lá na FS que é a blindagem jurídica empresarial, que é, basicamente, né, atua como um conselho jurídico que você fala muito, é um conselho empresarial. Então Sim. É algo que a gente é uma entrega muito ampla. Então a gente faz todo um mapeamento. E a primeira coisa que eu pergunto para o empresário, se você adoeceu hoje, ou se você recebeu um convite para ir fazer uma viagem internacional, a sua empresa continua funcionando ou ela para? Se a resposta for a empresa para, você não tem uma empresa. Verdade. Você é empregado com o CNPJ. É a mesma coisa do advogado, cara. Quantos colegas nossos É vivem isso, cara. E esse é o código. As pessoas precisam entender isso, é mentalidade, é o que você falou. É a diferença entre um advogado e um empresário que tem uma mentalidade de crescimento de um advogado e um empresário que tem uma mentalidade fechada, Sim. escassa.
né? E é possível realmente quebrar isso. Cara, eu vivi essa transição, a gente estava até falando aqui nos Uhum. bastidores antes de começar. Eu vim de uma advocacia extremamente tradicional e eu vivi um ambiente ainda mais tradicional que é o ambiente da academia, né? Quem está nos escutando, que às vezes não conhece a minha história, eu lecionei por 10 anos em faculdades, né? Em faculdades tradicionais, PUC Minas, a Newton, Paiva, a Unipac, faculdades extremamente tradicionais, graduação, pós. E quando a gente vê esse cenário, a gente vê esse contexto, eu era inserido num meio onde o advogado tinha que ser aquele cara quase que intocável. Sem falar, velho, só te cortando, daqueles escritórios que mais pareciam um mausoléu, né? Você chegava lá, você se sentia até mal, Até né? mal, uma coisa esquisita. Você já entrou no escritório Já. assim? Você entra e fala, cara, Que é isso? que parece o castelo do Conde Drácula, Parece né? o castelo do Conde Drácula. Umas frases em latim, não sei. Cara, Comunicação entroncada, um advogado que para você falar com ele é mais fácil você falar no call center do Banco Itaú, não é? é isso, né? Você tem que digitar não sei quantos números, passar por não sei quantas pessoas para poder chegar no cara. E aquilo eu achava aquilo legal. E eu tinha uma mentalidade extremamente tradicional, cara. E talvez vai ter muita gente que está nos assistindo que vai se identificar com isso. Você se acha talvez o bam da advocacia, talvez você é muito técnico, você realmente é muito bom no que você faz, mas você não tem retorno financeiro, você não tem cliente. Cara, se você não olhar, eu sou bom, que bom que é. Isso é pressuposto básico, isso não é diferencial de ninguém, cara. Boa técnica não é diferencial de ninguém. Isso é obrigação. Nós nos formamos para sermos profissionais técnicos. Se você procura um médico, o mínimo que você espera é que ele seja o quê? Técnico, ponto. Um advogado é a mesma coisa. E aí o cara, a partir do momento que ele percebe que ele ser muito bom não é diferencial, ele tem que desenvolver outras, né, habilidades. E aí sim, talvez esse momento o cara desperta, como eu despertei, como você despertou, de perceber que a minha arrogância, a minha empáfia, o meu orgulho de ter sido um ótimo aluno não muda nada, meu amigo. O currículo, né, em si não muda nada. E a gente sabe hoje que o advogado que bem-sucedido, o advogado que realmente superou esse padrão negativo, né, da advocacia tradicional e hoje realmente pensa como empresário e estruturou uma operação que roda no automático e fatura alto com isso, ele muitas vezes não é o melhor tecnicamente. Mas ele tem pessoas no time muito boas. Muito boas, mas ele contrata. Por isso que hoje no mercado, Guilherme, a gente vê empresários com a 7ª série ganhando dinheiro com a medicina. Exato. Porque os caras são estrategistas, os caras são empresários. Eles abrem clínicas médicas, contratam médicos para trabalhar para eles. Você vai ver, o cara não é médico, não tem a 7ª série, nem formado é. Mas o cara sabe formar um time de sabe sniper, formar né? um time. O cara traz bons profissionais, treina esses bons profissionais, cria um ambiente. O Elias chama isso de time de snipers. Você tem que ter aquele cara que é um atirador de elite. Ele fala muito sobre isso, né? Elias fala muito sobre isso. Então, é sensacional quando você quebra esse paradigma, entendeu? E a gente está aqui, nós, para poder realmente mudar esse jogo. Eu acho que essa geração, vamos falar assim, a nossa geração de advocacia pós-pandemia, ela tem, vamos falar assim, conflitado com muito do que era antes o tradicional da advocacia, né? Sim, mas eu ainda vejo que precisa evoluir muito. Não, sem dúvida. Precisa evoluir muito, sabe? Nós tivemos um avanço muito bom. Tivemos um avanço muito bom. E é o que eu te falei. Hoje, se a gente tivesse o acesso que a gente tem hoje há 10, 15 anos atrás, a gente teria chegado aonde a gente chegou hoje muito mais rápido. A gente estava falando sobre isso aqui. Quando a gente se formou, eu me formei em 2011. Não existia nessa época você falar, por exemplo, de ter oportunidade de entender sobre empreendedorismo não você fazer na faculdade. Não existia essa ideia de palestras, eventos, mentorias, masterminds, não existia ecossistema de negócios, Guilherme, como você tem, como a gente tem construído. Isso não existia. Verdade. Não existia. E aí,
as pessoas precisavam realmente aprender fazendo. E isso é uma coisa, Flávio, que muda tanta perspectiva. Você vai se recordar, a gente às vezes ia naqueles eventos da OAB. Eu lembro de um evento que foi muito característico, foi na Rua Albito, um congresso super legal que a OAB programou, vários palestrantes de renome. Fui em vários. Cara, um bala num congresso. Cheguei lá e tinha a sala aqui de palestras, né, naquele auditório lindo ali da Albita, e do lado de lá tinha aquela sala com um cofre, era uma sala de network, ela foi divulgada como uma sala de network. Ela ficou às moscas o evento Olha inteiro. pra você ficar. Não era, e eu tô falando de um evento que eu fui em 2018, 2019, por ali. Cara, não era, né, dentro da perspectiva da advocacia, cara, isso não era uma skill que o advogado desenvolvia, sabe? De conectar, eu conectar com você, a gente fazer negócio, a gente pensar, eu te mandar um cliente, você me mandar um cliente, a gente construir algo junto. O advogado, até um tempo atrás, isso para ele era inexistente. Um via o outro como, vamos falar assim, nós estamos disputando o mercado, nós somos opositores. E de lá para cá, eu acho que com esse avanço desses ambientes de mastermind, avanço desses ambientes de construção de negócios, muitos advogados têm despertado e falam, peraí, cara, dá pra gente fazer muita coisa junto. A gente se vê no mastermind, tanto que o pessoal troca cliente entre eles e todo mundo fatura junto. O advogado às vezes tem que entender que ambientes de negócio, seja da advocacia ou seja de outra área, porque eu também sou contra o advogado ficar só em mastermind de advogado. Eu acho que a gente tem que estar em outros locais também. E é o que eu ia te falar agora. A gente até comentou sobre isso, né, na live que você fez. Salvo eventos como o que você faz, que são eventos muitas vezes exclusivos para advocacia, né, a gente tem eventos empresariais muito bons. E precisa ir. E você vai ver, tem um gato pingado de advogado. Eu te falei um evento que eu tive de quase 300 empresários. Eu era o único advogado, cara, no evento. 300 empresários. Oportunidade de fazer negócios. Nesse evento, por exemplo, eu me conectei com muita gente e tenho me conectado até hoje, e tem rendido frutos desse evento até hoje. Você era o único lá que Marazu você tinha? Até hoje. Eu trouxe, já completou 8 parceiros para o nosso ecossistema da FS, que venderam serviços para os meus clientes, gerando valor agregado, e que esses parceiros trouxeram clientes para a empresa. Cara, isso é surreal, isso é sensacional. Você consegue entender? E tem muito advogado que ainda acha que ele vai viver dentro do escritório dele, na sala dele. Eu falei isso essa semana com os líderes lá na GL, falei, gente, a minha função não é estar aqui dentro. A minha função é trazer cliente. Eu não trago cliente estando aqui dentro, não, cara. Eu trago cliente estando em evento, em palestra, em conexão, em almoço, em jantar, em reunião. É aí que eu vou trazer cliente. É por isso que eu falo. O advogado, ele precisa se ver como um estrategista de negócio. Um estrategista de negócio para poder estruturar o seu próprio negócio. Então, ele é um estrategista de negócio para o seu próprio negócio, a sua própria empresa, e para poder o quê? Dar suporte e atuar como estrategista para outras empresas e seus clientes. Ele é estrategista para si, vendo e estruturando o seu próprio negócio, e para outros. E a gente sabe que o advogado que pensa dentro da caixa ali, tradicional, ele sempre, a visão dele é operacional. Uhum. A visão dele é operacional. Total. Ele se vê no operacional. E aí, abraçando tudo ali, mas sem pensar no estratégico. Sem pensar em estruturar realmente uma operação. Ele está afogado no prazo, na audiência. Flávio, isso é uma das coisas que eu vejo que o advogado tem dificuldade de delegar. Nós já passamos por isso. Sim. E isso é uma arrogância / falta de visão da profissão. Porque a gente acha que o que vai fazer a diferença é aquele recurso especial, altamente ali desenhadinho, não sei o quê. Cara, talvez o seu recurso altamente desenhado ele é nota 9 e um nota 7 também serve para a mesma finalidade, vai resolver do mesmo jeito. E aí o cara tá achando que ele precisa ficar ali imerso o tempo todo, cumprindo prazo, fazendo tudo, e ele não tem condição de levantar a cabeça e olhar o que está faltando na estrutura dele. Se você ficar, né, esses dias para trás eu estava fazendo um cálculo, se você ficar 4 horas numa audiência
que é normal, talvez uma IJ com várias testemunhas, quantas oportunidades você perde? Se o Flávio ficar agarrado todos os E dias 4 horas na muita audiência. oportunidade, né? Porque ser um estrategista de negócio, você não pode perder tempo. Você não vende tempo, você vende soluções, né? Você vende produtos que agregam valor, que escalam, né? Que promovem crescimento. E a questão isso alguns exemplos que a gente tem práticos, né? Quando você fala isso, aí a gente vai, né, pensando coisas que aconteceram ali no dia a dia da nossa operação. Já chegou um caso no escritório, até de um amigo, ficou sabendo, Flávio, não passou pela minha cabeça e acabou que minha mãe falou e eu te liguei. Um belo dia ele liga, falou, cara, estou com um problema. Meu pai faleceu, né, deixou alguns bens, pouco mais de 4 milhões em imóveis e pouco e tal. E 3 famílias. Meu Deus. Uma aqui, outra em Ribeirão Preto, São Paulo e tal. Cara, já passaram 8 advogados pelo processo. 8 anos que o processo está em andamento. Quando eu fui olhar, não tinha nada que contribuísse, né, para a suspensão de um procedimento desse. Porque não havia nenhum questionamento paralelo que parasse isso. Uhum. Era só questão de quê? Diálogo, cara. Falta de conversa. Diálogo, falta de diálogo. Os bens deteriorando, né? Dilapidação do patrimônio, aquela coisa toda, e todo mundo, 3 famílias. Falei, cara, vamos lá, vamos fazer uma reunião, a gente vai olhar esse caso. 8 anos parado. A gente precisou de 3 semanas para poder estruturar um acordo com os outros 2 advogados, as outras 2 famílias. Encerramos o processo e a partilha extrajudicial. E aí vem um ponto que eu sempre falo, né, e eu provo para você, a gente não precisa, é fato, né? Encerramos o processo com um acordo extrajudicial, cada família recebeu o que é de direito em 1 mês. Eu falei 3 semanas, porque em 1 semana, o dinheiro parado na conta, eu já tinha colocado dinheiro no bolso do cliente. 8 anos. Em 1 semana, eu coloquei dinheiro no bolso do cliente, porque a gente conseguiu fazer um acordo parcial. Em 1 mês, a gente conseguiu concluir esse processo com a distribuição dos bens. Faltava agora encerrar o processo judicial. Encerramos o caso em 1 mês. A gente só conseguiu uma sentença homologatória no juízo depois de 1 ano, com o caso já encerrado. Aí vem o ponto que eu vou te falar. O advogado estratégico, ele entende que o judiciário é uma ferramenta. Ele não pode ser o ápice, né, do seu escritório. Ele não pode ser... Não é o único caminho. Não é o único caminho que você tem. Ele é uma ferramenta, porque é o poder judiciário. É a ferramenta que o advogado tem, que é, né, essencial na administração da justiça, de levar os conflitos dos seus clientes para serem resolvidos. Mas é uma ferramenta. Só que ele é ineficiente do ponto de vista prático. Total. Ele é ineficiente do ponto de vista prático. Muitos podem falar assim, não, mas você não pode falar dessa forma, Flávio, você está sendo muito duro. Você trabalhou lá dentro, você sabe como é que é. É ineficiente. Além de ser advogado, você trabalhou lá dentro. Eu trabalhei lá dentro. É ineficiente. Eu tenho muitos amigos juízes, promotores, eles sabem, eu falo isso para eles. É ineficiente do ponto de vista prático. A gente encerrar um caso, 8 anos parado, e aí vem o problema da advocacia tradicional, dos advogados tradicionais que atuaram no caso, porque só enxergam o que estão na sua frente. Igual, né? Imagina se você fosse um cara tradicional, você ia pegar esse processo e meter uma petição nele, aquela petição de 10 páginas. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Aquela petição de 10 páginas, questionando todos os argumentos possíveis que foram levantados. Até hoje você está esperando alguma Agora, coisa. o mais importante, ponto-chave nesse caso, 8 advogados, 8 anos parados, agora não me lembro se é 8, mas vários advogados, 8 anos parados, o caso parado. Eu encerrei em 1 mês. O processo ficou
para findar, né, para encerrar um ano ainda. Mas assim que eu concluí, elaborei a minuta de acordo e todos receberam o que é de direito e passaram a administrar os bens de direito, sem depender, né, Sim. aí O o judiciário processo... só ia chancelar. Acabou. Exatamente. A gente colocou R$150 mil de honorários no escritório. Cara, você consegue entender isso? Vários advogados passaram por esse processo. E deixaram de receber. Deixaram de receber. Então, eu preciso falar mais alguma coisa? É uma questão de mentalidade. Flávio, eu costumo dizer para a turma lá no escritório que judicializar é a última opção. É a última. Ontem a gente recebeu um caso, eu advogo para muitos cirurgiões plásticos, e alguns são bem famosos, inclusive. E ontem a gente recebeu um caso, né? A equipe de um desses cirurgiões mandou para a gente uma notificação que eles receberam. Aí bateu, eu estava vendo a minha equipe lá, que eu tenho uma equipe que trabalha muito bem com isso. O doutor Adriano, por exemplo, é um cara que é referência nessa parte médica, clínica, o cara é um gênio. O Adriano pegou, leu, virou para mim e falou comigo assim: Gui, realmente é um caso um pouco complicado. Eu falei, eu vi no grupo, eu li a notificação, profissional bom. A gente tem que reconhecer, quando o lado de lá é bom, meu amigo, é bom. Trabalho bem feito, minucioso. Aí ele falou comigo, e aí? Falei, cara, esse cliente é um cliente que não vai querer que isso seja judicializado. É mais barato negociar e pagar para ele do que isso ir para o judiciário e para a mídia, o impacto é outro. Falei, olha, chama fulano e fulano na empresa, conversa com eles, que eu tenho certeza que ele vai dar esse direcionamento. Aí eu peguei e subi, fui receber o Maicon e a Mari, que estão com a gente no clube. Fui receber o Maicon. Quando eu desci, o Adriano me chamou e falou comigo assim, dito e feito, conversei com fulano e fulano na empresa, os dois me autorizaram a fazer uma estratégia para a gente poder conduzir uma negociação. Aí, qual que foi a minha conversa com ele? A partir de agora qual que é o caminho estratégico? Vamos contra-notificar para dar uma baixadinha na bola e vamos abrir a porta para negociar, deixar o diálogo em aberto, para a gente poder conversar, mas dar só aquela baixadinha na bola, tipo, não é muito por aí, mas nós não vamos discutir, a gente quer conversar. Ponto. E segundo, ano passado, eu ajudei esse cliente a contratar uma apólice de seguro melhor que cobria acordos extrajudiciais. Falei, meu amigo, segunda-feira nós vamos acionar a seguradora deles, vamos ver até quanto que cobre. Porque aí eu vou conversar com o cliente do lado de lá, sabendo o que eu posso negociar com ele, como que eu posso negociar e quais documentos que eu preciso. Então, assim, a partir desse momento, eu poderia virar se eu fosse um cara daqueles mais tradicionais. Não, vamos... Cara, esse cara é louco, notificar doutor fulano. Que é isso? Quem que tá achando que ele é? E processo, aí vem CRM, vem... Não, cara, calma. O que o cliente realmente quer? E o cliente quer, eu quero que esse caso seja resolvido sem ir para o judiciário, meu amigo. Eu não quero mídia, eu não quero nada em cima. Realmente foi um descontentamento do paciente, não teve nada, e realmente não tem falha técnica, mas ele falou, meu irmão, eu quero que meu paciente saia feliz. Se ele não saiu feliz, a gente negocia, a gente resolve, eu não quero bafafá. Vale muito mais para mim e minha paz do que ganhar um processo. Estratégia. A advocacia é estratégia. Se eu fosse levar isso para o judiciário, quantos anos demora um caso discutindo um possível erro médico? Eu já estou te explicando, a ineficiência é muito grande, né? Um caso desse pode arrastar por anos. E é interessante porque o cliente, ele já veio com um nível de consciência bom, né, em relação ao caso, mas cabe ao profissional, ao advogado estratégico, se ele identificar que esse nível de consciência do cliente não é tão alto, ele desenvolver isso. Exato. Trabalhar o nível de consciência do seu cliente. E é aquilo que você falou, você recebe o cliente, você orienta ele, né? Entendeu? A gente, né, a gente lá na FS, a gente trabalha, a gente atuou, e aí, atuando, a gente foi contratado para atuar num caso de dissolução societária complexa. É um grupo empresarial de mais de 27 CNPJ, para você ter ideia. Faturando 20 milhões mês. Incompatibilidade de sócios. Chegando a vias de fato.
Imagina um caso desse, complexo. E a gente tem que ter estratégia. Então, construímos todo. Foram quase um mês, né, montando a estratégia para poder iniciar as tratativas de acordo de dissolução. Agora, se a gente judicializa isso, aí eu pergunto para você, quanto tempo isso pode arrastar na justiça? E se a gente pegar essa parte de processos de dissolução de sociedade no judiciário, qual que é a regra que geralmente acontece? Se ajuiza uma ação para fazer dissolução, o sócio começa a botar a empresa. É assim que não funciona, não é? Assim que funciona. Cara, quantas dissoluções que eu já vi virar falência. Exatamente. E aí que vem interessante, trabalhar o nível de consciência do cliente. O cliente se vê seguro com o seu trabalho, com a sua entrega e com a proteção e aquilo que você está desenvolvendo para ele, mas ele entender que numa operação como essa, tá? E aí você não eleva um nível de consciência só do seu cliente, mas também do outro, de quem está do outro lado. Sim. De que o importante é que a operação não pare. O mais importante é que a operação não pare. Sim. Porque uma operação como essa, por exemplo, que a gente fala de 80 mil clientes no Brasil, uma operação dessa parar, como a gente mesmo pontuou, cara, é uma bola de neve. Afeta muita gente. É uma bola de neve. Você então, não o consegue foco parar nunca aqui mais. É o seguinte, olha, a operação precisa ser mantida. Não podemos afetar a operação. Mas, em contrapartida, a gente precisa o quê? Sair, né, dissolver essa sociedade de forma isonômica, equilibrada. Eu costumo dizer que, seguinte, acordo tem que ser por interesse e não por resultado. Porque quando você alinha um acordo por interesse, tá, você eleva o nível de consciência das partes e elas saem, muitas vezes, com as portas abertas. Porque está atendendo os interesses e não o resultado de cada um, entendeu? Isso que você está falando é muito importante. Eu conversei com um cliente que tem umas 3 semanas, mais ou menos. Acho que é isso, tem umas 3 semanas. Uma parceira me chamou a gente poder fazer uma reunião com o cliente, e ela me chamou assim, Laje, eu já deixei alinhado, ele já me procurou para poder fazer uma recuperação judicial. E, cara, o RJ é sempre complicado, né? Falei, vamos conversar com esse cliente. Aí entrei na reunião, uma empresa muito boa, uma empresa muito sólida. O cara falando que já tinha conversado com uns 3, 4 advogados e todos eles haviam recomendado que ele fizesse uma recuperação judicial. Quando eu fui ver, eram só dívidas bancárias. Só banco. O RJ para dívida bancária é um negócio assim, tudo bem, eu não acho que é o melhor caminho. Eu acho que primeiro você toma um Tilenol quando você está com dor de cabeça, sim, você não faz uma quimioterapia, né? Porque RJ é uma quimioterapia. E aí comecei a conversar com ele e falei, cara, tá. E ele muito firme na questão da recuperação judicial, que falaram que era muito bom, que ia suspender a dívidas. Aí eu falei, cara, tem uma perguntinha que eu acho que ninguém te fez até agora. Quanto que você fatura? Ah, doutor, fatura uns 350 mil mais ou menos por mês. Falei, ótimo. Quanto que você declara? Aí na hora ele gelou na cadeira, cara. Ele com o olho desse tamanho assim. Ele, não, você sabe como é que é, né? Empresário brasileiro não declara tudo. Eu falei, eu sei, mas quanto do tudo que você declara? Eu declaro um faturamento mais ou menos de 150 mil por mês. Você está sonegando 200 mil reais por mês. E você vai abrir uma recuperação judicial e vai botar um administrador judicial aqui dentro para fiscalizar suas contas, suas movimentações. Vai se colocar no radar do fisco. Né? Você está realmente disposto a tomar uma autuação fiscal em poucos meses? Você realmente quer fazer isso? Aí ele falou assim, não, doutor, ninguém nunca falou isso comigo. Eu falei, cara, eu não estou olhando aqui porque você chegou para mim vendido para uma RJ. Era só eu colocar preço que você pagava. Aí ele falou assim, é verdade. Eu falei, cara, eu não quero só fechar o contrato, eu quero você como cliente. É o que eu sempre falo, né? Seus honorários para mim não é o mais importante. É um dos contratos que nós vamos fazer junto, meu amigo. É uma das coisas. Eu quero você como cliente. Porque quando você faz isso, é sensacional ouvir isso de você. Porque eu fico feliz quando eu vejo. Você também, eu vejo a felicidade de você em ver os mentorados, né? E todos que participam do clube crescerem, evoluírem. Isso é legal. Isso gostoso, né, cara? É muito bom. É muito bom. E você gera uma energia legal que te faz você crescer.
Eu falei isso para você, que você tem um coração enorme. E assim, cara, é muito bom você falar isso para um cliente, você levar o nível de consciência dele, e ele vê, poxa, esse cara é diferenciado. Não, e aí você não ganha um caso, você ganha um cliente Você de ganha um verdade. cliente. Esse rapaz, recentemente, ele me ligou, falou comigo assim, ele tá fazendo um trabalho lá com a gente lá, nós estamos fazendo as revisionais bancárias para ele, né? Eu lembro que quando terminou a reunião, ele falou comigo assim, só me fala quanto é e como que eu pago, tá? Porque eu tô negociando com um homem de verdade. Tô negociando com alguém que quer ganhar um contrato, não. Cara, eu negociei, falei, cara, assim, assim, assado, tá bom? Ele falou, beleza, Guilherme, vamos fazer assim, parcela dessa moto. Cara, ajustamos um parcelamento para ele realmente estava com uma condição apertada de caixa. Ajuizamos as ações para ele, essa semana foi segunda-feira, foi feriado, segunda-feira ele mandou mensagem. Doutor, eu tô com outros amigos aqui que eu quero indicar para o senhor. E voltamos naquele ponto inicial da relação com o cliente. Eu poderia perder o processo, e está tudo bem. Se eu não adquirisse aquele cliente através daquela reunião, tudo bem para mim. Eu não vou para uma reunião para fechar com o cliente a qualquer custo. Eu vou para a reunião para construir uma relação. O Caio Carneiro ele fala que uma negociação ela tem 2 pilares. O primeiro pilar é conseguir o que você quer. O segundo pilar é manter a relação. A prioridade é qual? O segundo pilar. Manter a relação. Manter a relação. Porque pode ser que você não venda para esse cliente hoje, mas se você mantém a relação com ele... Você vai vender, né, no futuro. Ele vai vender no futuro. Ontem eu estava conversando até com um cara até da igreja, né, um mega empresário lá da BN. Ele me procurou para poder passar um orçamento para ele por um empreendimento imobiliário que ele vai fazer. Só que essa primeira fase ela é extremamente voltada para um direito imobiliário mais profundo. E aí ele queria que eu passasse um orçamento para ele porque ele queria migrar para a gente esse projeto. E eu peguei e mandei um áudio para ele ontem. Cara, eu examinei, olhei, conversei, chamei meu time, bati um papo. Ontem eu mandei um áudio para ele. Falei, irmãozão, seguinte, cara. Eu não vou te mandar um orçamento para essa fase. Porque você está acostumado, você trabalhou com escritório tal, escritório tal. São altamente especializados em imobiliário. Faz com eles essa fase. Se você quiser que eu entre na parte do planejamento, da estruturação societária, da organização, da documentação, vai ser um prazer. Esse aqui é meu business. A primeira fase já era mais técnica na área imobiliária, né? Era uma coisa que eu não... Eu falei, cara, eu não vou vender para você, e se eu te passar o preço aqui, porque eu sei quanto que você pagou para eles, se eu te passar um preço R$1.000 menor ou um preço igual, você vai fechar comigo. Mas eu não quero ter esse cliente a qualquer custo, eu quero que a nossa relação ela perdure por muitos anos. Sim. E aí, quando ele me devolveu um áudio assim, ele falou, Laje, primeiro de tudo, obrigado pela sinceridade, e segundo, eu quero um orçamento para esse trabalho aqui, que eu ia pedir para um outro escritório, já não vou mais. A sua sinceridade já me conquistou. Pode me passar o orçamento, já me fala como é que eu pago, nós vamos fazer. Sinceridade, meu amigo, preto no branco, eu não quero vender a qualquer custo, não. É o que eu sempre falo, você precisa, um dos códigos, né, para poder avançar, para poder evoluir, para poder realmente construir algo sólido, né, algo que realmente gere valor, é vender verdade. Venda a verdade. Venda a verdade. Não se coloca, né, no mercado ou diante de um cliente para poder vender para esse cliente a qualquer custo. Crie relacionamentos. A gente estava te falando desse caso dessa dissolução societária, ele nos contratou a princípio apenas para esse caso. E ali dentro, no processo de negociação e dissolução da sociedade, e primeiro que ele chegou, o cara completamente deprimido. Lógico. Deprimido. Imagina o medo que esse cara tava. O genro que nos aproximou, falou, cara, eu tô preocupado. Porque foi idealizador do negócio, idealizador do grupo empresarial, da empresa em si, ama aquilo. E aí que vem, é o que eu sempre converso, né, com os meus clientes. A empresa não é você. Você não está preso àquele negócio. Sim. Porque muitos empresários, eles têm dificuldade de avançar e de evoluir porque eles se acham, eles se veem dentro do negócio, mas como o próprio negócio. E aí há dificuldade de se desprender. Né?
E a gente conversando, algumas reuniões, batendo papo e tal. E assim, esse cara falou, belo dia, o genro me ligou, um tempo depois, a gente já na fase final ali, já de elaboração do MOU, tudo e tal. Aí, falou, Flávio, o cara falou assim, o seguinte, que você foi um achado. E olha que esse cara já contratou vários advogados. E o seguinte, ele quer que você seja, né, faça o jurídico do novo grupo empresarial que ele vai criar, que a gente vai criar. E aí a ideia é essa, eu precisava que você já iniciasse, né, o planejamento estratégico, né, toda a estruturação desse negócio. Eu falei, cara, sensacional. Tá vendo a diferença? Uma relação que você constrói. Relação. Se você pensar hoje, quantas vezes... A aula passada eu estava falando sobre isso lá no Mastermind, e quantas vezes você celebra contratos novos com os seus clientes já existentes de muitos anos? Sabe, você vê... O A gente advogado, tá falando sobre isso lá, né? você vê que o advogado ele tem uma relação, né, um escritório que realmente entrega valor, uma relação sólida que está construindo, quando os clientes anteriores procuram eles para fazer mais contratos. Exatamente. Quantas vezes seu cliente fala com você assim, doutor Flávio, eu vi isso aqui na internet, isso aqui é verdade? Sabe? Eu acho o máximo, os meus clientes eles me mandam, eles, sei lá, eles viram um vídeo de um outro advogado, eles me mandam, falam, doutor Guilherme, isso aqui é verdade, cara? Porque se sente seguro, aí você passa, cara, é esse mesmo. Isso é relacionamento, né? Isso é desenvolver um padrão relacional dentro da sua operação. Né? Então, isso é muito legal e a gente precisa realmente desenvolver isso, né, nos novos advogados, você dentro da mentoria para advogados, a gente também lá, né, dentro da nossa mentoria, método da escala jurídica, a ideia é essa, é tirar esse advogado dessa caixa, né, fazer ele pensar como empresário. Ver um mercado de verdade. E ver o mercado de verdade. Começar a se ver como estrategista de negócio, começando ali pelo seu próprio negócio. Sim. Né? Começando pelo seu próprio negócio. E a partir daí, entregar valor, entregar realmente soluções para os seus clientes. E esse é um ponto que ele vale a pena ser trabalhado. Quando que você vai para o mercado ensinar alguma coisa, o momento correto é quando você tem uma base que funciona, né? Funciona. Por que eu, Guilherme, você, Flávio, a gente tem mentorias voltadas para advogados? Porque a gente tem realmente um escritório que funciona, que está organizado, que é uma empresa, né, que eu posso sair, os meus clientes vão continuar sendo atendidos, até muito melhor. Sim. Vai continuar tendo contrato chegando, vai continuar tendo reunião acontecendo, vai ter 30 audiências, o pessoal vai tocar numa boa. Então, eu consigo ensinar, e você também passa por isso, ensinar algo que existe. O que a gente vê hoje na internet, que ao contrário do que era no passado, quando a gente começou não tinha isso. Hoje tem, assim, aos montes, né? Você vai em qualquer lugar, tem 10 mentores. Sim. Mas como que você escolhe o mentor? E aí fica a minha dica para quem está nos assistindo. Porque aqui você está conversando com 2 mentores. Como que você escolhe o mentor, meu amigo? Você vai ver o background desse sujeito. Exatamente. O Flávio tem uma família legal? Pô, o cara tem uma família legal. O cara tem um escritório legal? Pô, o cara tem um escritório legal. O cara realmente, não, pô, realmente o cara é técnico, o cara é bom naquilo que ele faz, ele tem know-how, sabe? O cara sabe, você só é capaz de trazer as pessoas de onde você chegou. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente fica chacoalhando esse advogado para tirar da caixinha, é porque existe um mercado que é uma oportunidade. E pra gente ainda, falar isso é tranquilo, porque é um mar azul, né, cara? É um mercado totalmente inexplorado ainda pela advocacia. Inexplorado. E me lembro que na academia de direito, e aquilo que a gente tá falando, contextualizando, né, o que a gente está falando aqui, você passou por isso, né, como professor, enfim. Eu, na academia, tinha um professor, que cara, quando se fala de Milton Campos, né, o FMG, você já correlaciona, pô, o cara é técnico, né, o cara é muito bom, né? E tal. E esse cara, o conceito dele
para a advocacia, expressando dentro de sala, era tão negativo, tão ruim, que ele mexeu com o emocional de muitos alunos ali. E aquilo mexeu comigo. E a gente que mexeu no sentido assim, olha, não de aceitar aquilo, mas de falar, poxa, isso não pode. Esse cara não está errado, ele não pode chegar e expressar, né, dessa forma. Desvalorizando, né, a esse ponto a advocacia e, enfim, criando uma ideia negativa na cabeça desses possíveis advogados no futuro, sim, correto? Sim. Não é legal. E ele, como advogado, né, não poderia estar fazendo isso. E aí eu comecei a entrar ali num diálogo, né, e comecei a discutir, uma discussão, claro, saudável, mas uma discussão com esse cara, claro. respeitosa com esse cara e tal, e justamente para tentar, né, de imediato ali, tirar aquela ideia, né, que foi passada para os alunos. E assim, isso mexeu tanto com esse cara que ele saiu da faculdade, ele não voltou mais. Oh. Só que no dia, eu fui pensando, aí eu fui estudar, eu fui ver, fui pesquisar um pouco, né? E eu fui ver, cara, assim, e os resultados que esse cara tem? Nenhum. Ele é o acadêmico. É o acadêmico. Eu passei por muito cara assim na faculdade, que era o cara que ele era professor e advogava nas horas vagas. Esse cara, meu amigo, ele vai odiar a advocacia, ele não tem resultado nenhum. Aí eu pensei assim, poxa, será que eu fui duro com o cara? Porque é a realidade do cara. Talvez ele, enfim, como eu falei, você determina onde você quer chegar, mas precisamos entender um pouco da história desse cara. Sim. Talvez eles só eram frustrados. Exatamente, entendeu? Aí, na hora. Mas a ideia minha era tentar realmente. A minha ideia foi desmistificar aquilo que ele tinha colocado ali, né, naquele momento. E eu acredito que eu consegui fazer isso. E isso é muito importante porque o que a gente vê de advogados que são formados por professores frustrados na advocacia, tanto que você pode ver que a maioria dos alunos quer fazer o que hoje? Concurso público, cara. É assim. Uma discussão que eu tive com um cliente, assim, batendo papo, falou, qual é o salário base de um trabalhador? Seria o salário mínimo, né? Em Nova York. $500 semanal. Eu pago lá para os meus colaboradores lá, né? Sim. Se o cara trabalhar muito ali, às vezes uns 2 períodos, né? Os 2 horários ali, que é o subemprego, né? Que fala, que a maioria são os imigrantes que trabalham e fazem esse tipo de subemprego e que atuam nesse tipo de subemprego nessas profissões nos Estados Unidos. Ele falou, o cara vai ganhar aí $6.000 mês. Nós estamos falando aqui, uma média aí, 30 mil mês. É isso? E muitas vezes o cara, ele está até muito bem posicionado no Brasil. Eu discutindo com ele essa questão de migrar e tal. E o cara está muito bem posicionado no Brasil. Tem até um bom emprego. Né? Poderia, sim, criar um plano mais arrojado para poder avançar mais, né? Empreender, enfim. Mas decide, não, está ruim o Brasil. Eu vou vender tudo e vou, né, migrar para os Estados Unidos. Aí se submete a isso. Falei, cara, mas vamos tirar esse camarada, né, que já tem uma vida, às vezes, estruturada aqui e vendeu tudo. Porque esse assim, uma contextualização, né, uma narrativa diferente. Mas vamos pegar aquele que vai, assim, sai, decide, realmente não tem, entende ou se vê sem oportunidade no Brasil, não tem não tem uma formação, tá? Eu vou migrar para os Estados Unidos e submeter todo aquele processo, né, aquela situação, muitas às vezes até de forma ilegal. Aí vai lá, vou ganhar lá seus 4, 5 mil, né? Isso, sim, trabalhando igual, né? Nós estamos falando de 20 mil, 25 mil, 30 mil. Falo, cara,
eu faço aqui um compromisso com você. Eu vou te ensinar, eu vou estruturar um negócio, um planejamento, um plano de negócio para você, com um planejamento estratégico, te dando todo o passo a passo para você vender cachorro quente. Se você não tirar 20 mil mês, eu pago para você os 20 mil. Sem precisar sair do Brasil. Ele assustou. Então, essa é a percepção, a gente trazendo para a advocacia. Eu dei esse exemplo, por quê? Guilherme, tem muitos advogados que passaram 5, 6 anos na academia de direito, investiram tempo, dinheiro, durante o curso, às vezes até depois do curso, para poder se conseguirem a licença para advogar, e estão submetendo a ganhar 5 mil reais, 6 mil reais por mês. A vida inteira, né? E sem qualquer perspectiva de melhoria. Aí eu pergunto para você, é necessário fazer 5, 6 anos de direito, investir tempo e dinheiro para ganhar 5 mil reais por mês hoje? E cara, quantos escritórios você vê o cara ganha isso aí há 5 anos, ele vai continuar ganhando pelos É próximos necessário. 5. Cara, você não precisava ter feito isso, não. Você poderia vender água no sinal, que você ganhava isso. Exato. Você ia ganhar isso. Você consegue perceber isso? É surreal. Então, é o que eu vejo. Quantos advogados estão se perdendo, né? Gastando seu tempo. Enfim. E aí, como você falou, passam às vezes a vida toda ali. No mesmo lugar parados. No mesmo lugar, parados, estáticos. Né? Enfim. Cara, por isso que eu gosto tanto de movimentos como esse que a gente está fazendo, né? De um podcast, de mentoria, de mastermind, de encontros, porque isso realmente muda a vida dessas pessoas. Né? Assim como eu um dia mudei, você um dia mudou, talvez a pessoa que está nos ouvindo aqui hoje vai olhar e falar assim, pô, cara, o que esse cara está falando é verdade, eu tenho que me atinar, eu tenho que mudar minha história. Não, e se isso, o que a gente quer é isso, esse tempo que a gente está passando aqui, né, que é um bate-papo legal, a ideia é que isso realmente, né, ative advogados, empresários, pessoas que realmente vão assistir e que a gente consiga atingir o nível de consciência deles para que eles possam, de fato, virar a chave, né, e iniciar um processo de evolução e de transição. E se a gente conseguir atingir já valeu a pena. Cara, já valeu a pena. Já valeu a pena pra gente. Uma pessoa já tá bom. Entendeu? Já valeu muito a pena. Se amanhã, no futuro, um cara virar e falar assim, ó, cara, aquele dia eu ouvi o podcast seu e aquilo mudou, já valeu. Já valeu a pena. Entendeu? Irmão, obrigado, cara. Pô, que honra te receber, te ouvir. Se deixar, a gente fica o resto do dia. Quando o papo é bom, meu amigo, a gente vai embora, vai tocando. Eu, assim, sou suspeito porque eu, assim, gosto de falar, gosto de bater papo, conversar, você me conhece. Mas quando a conversa é boa, meu irmão. Você vai, então, prazer muito grande tá com você aqui, muito feliz pelo convite, quero vir mais vezes. Já está convidado. Para a gente falar de casos, alguns casos específicos, né? Coisas assim, é bom, coisas polêmicas, a gente vai batendo papo também e aquilo vai fluindo. Mas hoje falar de advocacia, de negócios, né? E negócios na advocacia, para mim, cara, me mexe muito comigo, sabe? Eu vejo advogados como você, empresários, como muitos outros, né, amigos, enfim, eu fico muito feliz. E quando eu me vejo naquele camarada lá da academia de direito, sabe, confrontando aquele professor, eu falo, pô, valeu a pena, valeu muito a pena, sabe? O diferente, né? E eu fico muito feliz em ver as pessoas crescerem, sabe, evoluírem. Então, satisfação muito grande, né? Você sabe o quanto eu admiro bastante o seu trabalho que você faz, a entrega que você tem. E, assim, muito feliz e espero que eu tenha contribuído aí. Sem dúvida, irmão. Obrigado, é recíproco demais. Quem quiser continuar esse papo contigo, como é que te acha na rede social? Cara, tá lá, né? A gente tem lá o Instagram, o Flávio.Silva, né? Temos lá também o nosso site, o Instagram também do escritório, né? Flávio Silva Advocacia Especializada. Então, hoje a gente tem um portfólio muito diversificado, bem legal, trazendo soluções para empresas, né? Algo realmente disruptivo do mercado, é o que você, né, também faz muito de forma bem eficiente.
Temos também alguns produtos para pessoas físicas, né? Enfim, voltados para gestão de patrimonial, gestão de negócios, quem quer empreender. E também temos lá uma equipe legal trabalhando para entregar, né, de forma bem eficiente e com valor realmente. Então a gente tem lá um padrão de excelência, a gente se preocupa muito com o cliente, né? E a advocacia tradicional preocupa com o processo, a gente está preocupando com o cliente. Temos a nossa mentoria também para advogados, né? Então tá tudo lá, pode, né? Só seguir a gente lá. Entra lá, vai você. Tá bom? Cara, obrigado. Satisfação E imensa. também chamar, né, os advogados para participarem do nosso clube. Estão convidados. E- É verdade, quem quiser conhecer o Mastermind, me chama aqui, Isso. me chama lá no inbox. Nós vamos bater um papo, ver se a pessoa tiver realmente perfil para estar com a gente. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer, né? E a gente sempre fala, né, Guilherme? Ambiente e pessoas, então ambientes certos, pessoas certas, muda o jogo. Com certeza. Então, ambientes como esse, a gente, né, tem assim, pessoas que de fato são diferenciais no mercado com a gente. Então, se você, advogado, empresário, né, e quiser conhecer o clube, a gente, né, tá lá para poder agregar e gerar valor, né, Vamos e caminhar a junto, extensão né? um do outro aí, Isso aí, beleza? vamos caminhar junto. Meus irmãos, muito obrigado pelo prestígio hoje. Satisfação imensa. Tenho certeza que esse episódio contribuiu muito com você. Encaminha ele para aquele amigo, para aquele advogado que está precisando sair dessa caixinha, para ele ouvir as lições valiosas que o Flávio deixou aqui hoje. Próxima segunda-feira, 20 horas, a gente está de volta. Grande abraço. Abraço, pessoal.